Bem-vindo a este podcast e se falássemos da Europa, vamos falar da Europa. Muito obrigada, Richard Zimler, por teres aceito participar neste podcast. Obrigado, eu. E eu começava, nós vamos falar da Europa e do romance. Sim. E tu tens vários livros publicados, vários dos teus romances, em que, de uma forma ou de outra, referes a história da Europa. Sim. E é sobre isso que eu gostava que tu nos falasses. Até que ponto é que o romance nos ajuda a perceber a história da Europa? Obrigado pelo convite, primeiro. Segundo, sendo americano, é um país de imigrantes. Todos nós, exceto os índios, somos de outros países. E no tempo dos meus avós, os meus avós foram aos Estados Unidos de Polónia. Então, as referências da nossa família são Nova York, onde os meus pais nasceram e onde eu nasci, mas também Europa. Europa sempre é presente no pensamento de muitos escritores americanos, toda a minha geração e todas as gerações anteriores. Então, sendo judeu também, evidentemente, o centro da história moderna para nós é o Holocausto. Tem que ser, porque 6 milhões de judeus, 500 mil ciganos e muitas outras pessoas morreram em condições absolutamente inacreditáveis e abomináveis. Então, eu comecei com um livro, o meu primeiro romance, O Último Cabalista de Lisboa. Lembro-me bem, foi aí que eu te conheci. Sim, exato. Como escritor, não conheci. Mas, curiosamente, tive imensas dificuldades em publicar esse livro, porque o livro decorre em Lisboa, aqui, no ano de 1506, quando aconteceu um levantamento terrível, um pogrom antissemita, em que 2.000 cristãos novos, judeus convertidos à força pelo rei Dom Manuel, foram mortos e queimados no Rossio. Mas era impossível publicar o livro nos Estados Unidos porque Lisboa, 1506, era fora do radar dos editores literários. Então, tive uma ideia louca que era publicar o romance primeiro em Portugal, e é uma história longa, mas a versão reduzida tenho uma carreira completamente de pernas para o ar, porque o meu primeiro romance saiu primeiro numa língua que para mim é uma língua estrangeira, a língua portuguesa. Então eu devo a minha carreira como romancista a Portugal. E eu penso, olhando para trás, que eu escrevi esse livro e fiz um ano de pesquisa sobre a vida cotidiana em Lisboa em 1506, a roupa, comida, como é que eram as casas, as igrejas principais. Em parte, eu decidi fazer esse projeto para adaptar-me a Portugal, adaptar-me à Europa, conhecer Portugal melhor, conhecer a história deste país. E resultou, porque eu fiquei logo, eu diria, mais adaptado, inserido na sociedade portuguesa, comecei a aprender português, e daí eu escrevi mais livros sobre a história portuguesa, a história judaica portuguesa. Tenho 5 romances sobre ramos e gerações diferentes da família Zarco. E tem sido um projeto maravilhoso para mim. E também escrevi sobre o Holocausto, na Sétima Porta, e os anagramas de Varsóvia. Então, o meu conhecimento da história europeia é muito, eu diria, não sei se pode usar a palavra assim, mas avulso. Ou seja, eu conheço alguns períodos muito bem e outros nem tanto. O século XIX em Portugal praticamente não conheceu, e só através da literatura de Queiroz e de outros romancistas. Então, eu acho que um grande... Como eu vou explicar? A literatura pode oferecer-nos a possibilidade de conhecer outros períodos, outros sítios, da perspectiva interior. Ou seja, não só conhecer os aspectos físicos e os aspectos mais óbvios de uma sociedade, mas também o interior das pessoas, o interior das personagens. Quem lê Dostoiévski, por exemplo, vai conhecer a Rússia, a São Petersburgo da época dele. Quem lê os grandes... Miguel Torga para mim era muito importante para tentar conhecer o rural português, as aldeias, as dificuldades, as carências das pessoas, o sofrimento
das pessoas com menos educação, com menos posses, etc. Então, literatura, para mim, é quase uma porta pela qual todos nós possamos entrar para conhecer as sociedades diferentes. E, evidentemente, as sociedades europeias, para mim, é muito importante. Eu lembro-me que com a queda do Muro de Berlim e a abertura a leste e o fim da União Soviética, a emergência, a independência dos países da Europa Central e de Leste, foi acompanhada por uma tradução imensa de autores desses países que nós desconhecíamos. Conhecíamos os clássicos russos, tu já falaste de Dostoiévski e outros, mas não conhecíamos esses autores. E nessa altura houve uma produção imensa de traduções desses autores que eu desconhecia até a época. E lembro-me que para mim foi um enorme desafio. Eu devorava aqueles livros porque isso me permitia conhecer essas sociedades. Portanto, é um bocado na linha daquilo que tu estás a dizer, conhecer melhor a Europa através dos autores europeus. Os embaixadores de Portugal no resto da Europa são José Saramago, Miguel Torga, Eça de Queiroz, a nova geração de escritores mais jovens agora. Eles nos conhecem através da nossa música, da nossa literatura, da nossa bailado, etc. É a nossa cultura que dá a possibilidade das pessoas conhecerem países diferentes. Eu também tenho essa impressão de, finalmente, ter algumas traduções de escritores modernos de Europa de Leste e de outros países. Infelizmente, no mundo anglo-saxónico, e eu leio mais em inglês do que em português, temos poucas traduções. É uma crítica que eu faço à indústria da literatura americana e britânica, que eu acho que a estatística é só 3% dos romances são livros em tradução. Eu acho que um esforço que a Europa pode fazer nos próximos anos é criar mais intercâmbios, mais possibilidades. Existe um prémio europeu de tradução, por exemplo. Podia haver outra promoção, da mesma forma que a Europa está a fazer hoje no cinema, com o apoio à produção de filmes, à distribuição, às salas de cinema. Portanto, tu achas que a Europa devia promover mais a produção, a distribuição, a tradução de obras e de grandes romances europeus? Eu acho que sim, porque não custa muito encomendar a tradução do romance. E, como eu estava a dizer, é a nossa forma de conhecer a Moldávia, a Grécia, a Polónia, a nossa maneira de criar laços, e não só laços políticos, mas laços de compreensão, laços emotivos entre povos. E eu acho que a Europa poderia fazer melhor nessa. Eu sei que há um projeto, um programa para dar apoios nesse sentido, mas é que, segundo os editores com quem eu falei, e são as únicas fontes de informação que eu tenho, é um programa muito burocrático, leva muito tempo a preencher a papelada e conseguir os fundos, e muitos editores nem fazem isso. É uma pena, eu acho que estamos a perder e afeta Portugal também, porque exportar os nossos romancistas é muito difícil. Mas a União Europeia é feita de uma diversidade de identidades. Nós costumamos dizer que uma das riquezas da União Europeia, um valor acrescentado à União Europeia, é a sua diversidade. É, absolutamente. Eu própria gosto pouco de usar a expressão identidade europeia, porque acho que nós temos que falar de identidades europeias. E, de facto, o romance permite-nos conhecer essas identidades. Não só do ponto de vista histórico, mas também de como funcionam as sociedades, as culturas, organizações societais, etc. A própria relação, a própria evolução dos países na União Europeia, das fronteiras, das diferentes, digamos, civilizações que sucessivamente foram estando presentes na Europa, e a Europa faz, de facto, dessa mistura, dessa mestiçagem. É uma grande vantagem de viver na Europa. Para mim, como americano, é maravilhoso ter a possibilidade de viajar 2 horas e estar em Paris, ou Lyon, ou Roma, ou Milão, ou Amsterdã. É fantástico, com uma cultura diferente, com uma língua diferente. Eu passei por uma fase em que eu lia tudo o que era italiano. Então, era a minha maneira de conhecer a vida em Itália no século passado. Li Primo Levi, Carlo Levi, Ignazio Zilone e Natalia Ginsburg. Eu lia tudo e adorava isso.
era a minha maneira de, entre aspas, ser italiano, pelo menos durante o período de leitura. E, evidentemente, pode acontecer com França, ou Polónia, ou qualquer outro país. Adoro a Europa por essa razão. A música é diferente nos países diferentes. Ainda compro discos de Itália, da França. Dá-me um prazer tentar compreender outras línguas. Eu falo português, falo inglês, falo francês bastante bem. Para mim, orgulho-me disso. Orgulho-me de ter conquistado ou a possibilidade de falar outras línguas e, através de outra língua, conhecer as pessoas. Porque eu acho que só falando a língua, pelo menos de uma forma utilitária, que possamos realmente conhecer um outro povo. Eu acho que, felizmente, a Europa está a um esforço grande nesse respeito. Utilizamos todas as línguas no Parlamento Europeu. Acho que isso é bom. Exatamente, 24 línguas. E o povo português, os jovens, falam inglês muito bem. Tenho alguma pena que o francês ainda foi um bocado perdido neste país, mas quem sabe que se calhar vai voltar no futuro. Que ainda volta. Richard, tu tens um romance que é claramente a história da Europa. Se insere na história da Europa, na história de um povo, que é, digamos, ainda hoje na história da Europa, uma problemática com a qual é difícil lidar. Os anagramas de Varsóvia. Sim. Eu acho que quem lê o teu romance questiona-se sobre o que aconteceu naquela região da Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, aí está um romance que contribui para o entendimento não só da história da Europa, porque nós conhecemos a posição da Polónia, onde é que a Polónia se posicionou sucessivamente durante a Segunda Guerra Mundial, mas o teu romance, e eu dou muitas vezes esse romance como exemplo, entra no comportamento dos cidadãos, da sociedade. Evidentemente, dos cidadãos que estavam sujeitos a mecanismos de repressão, mas que revela que é muito rico do ponto de vista do conhecimento daquele povo. Sim. Eu acho, de facto, que é muito perigoso desresponsabilizar as pessoas pelas ações dos seus governos. E no caso da Polónia, evidentemente, havia muita gente que colaborou com os nazis depois da ocupação da Polónia em 1939, mas também havia pessoas magníficas que salvaram os judeus, que fizeram tudo, riscando tudo. Que se escondiam. Exatamente. Então, Polónia é um exemplo dos dois lados. E, curiosamente, eu acho que toda a história da Europa é uma história de oscilações entre períodos em que as pessoas aceitam a multiculturalidade dos países e períodos em que isso é posto em causa. Espanha, 1492, quando os reis católicos correram com os judeus e correram com os muçulmanos. Portugal, 1497, quando o rei Dom Manuel mandou converter todos os judeus ao cristianismo. Vemos isso continuamente repetido. O período nazi é o período mais óbvio. Então, um dos nossos desafios, hoje em dia, em 2021, é continuar a criar uma Europa multicultural, de respeitar as identidades de que a Margarida falava, respeitar as culturas diferentes e criar um país em que todas as pessoas são valorizadas e aceites. Não é fácil às vezes, mas a alternativa é horrível. A alternativa é correr com as pessoas, perseguir as pessoas, pôr as pessoas em prisão, ter uma polícia da política. Quer dizer, não temos alternativas boas e lógicas a uma Europa multicultural, pelo menos na minha opinião. Sim, claramente. Agora, colocava-te uma questão que gostava de ter a tua reação, ou seja, a União Europeia, e já falámos de certa forma deste assunto, a União Europeia tem imensos programas, iniciativas, debates, etc. A minha questão é, o que é que achas que a Europa pode fazer para valorizar a literatura ou valorizar o romance europeu?
Eu acho que tudo começa nas escolas e nas famílias. A primeira responsabilidade é os pais, que não é um programa político, é os pais leram livros aos filhos desde a mais pequena idade. Temos que incentivar isso e isso é um acto entre familiares. Segundo, as escolas e os professores portugueses estão, de facto, a fazer um trabalho magnífico em relação à literatura. Antes da pandemia, eu fazia entre 30 e 40 sessões por ano nas escolas, nas aldeias no interior, Lisboa, Porto, em todo o país, e eu posso confirmar que os professores estão a fazer um trabalho absolutamente essencial. E os professores dizem que não é difícil conseguir que uma criança de 5, 7, 9 anos gostar de literatura. É natural. As crianças adoram poesia, por exemplo, adoram rimas, adoram rir com um livro cómico. A dificuldade começa quando os jovens têm 12, 13, 14 anos, adolescência. E agora, o que a Europa pode fazer mais, na minha opinião, é incentivar, criar programas, dar mais verbas aos programas para incentivar a leitura entre jovens de 12, 13, 14 e 15 anos. Porque formamos leitores de vida na adolescência. Portanto, temos aqui 2 cadernos de encargos para a União Europeia. O primeiro, promover a tradução. Sim, a tradução do absolutamente. romance na diversidade das línguas. Nós temos 24 línguas de trabalho no Parlamento Europeu. Absolutamente. Portanto, promover essa compreensão através da tradução, permitir que as pessoas possam aceder ao conhecimento e à cultura de outros países. E o segundo é, digamos, valorizar essa dimensão na educação. Nas escolas. Portanto, nas escolas. Temos aqui 2 aspectos importantes de um caderno de encargos para valorizarmos o romance europeu. Ainda por cima, desculpa interromper, Sim, claro. se não fizermos isso, pelo menos em relação às traduções, estamos perante um sistema capitalista, desculpem utilizar essa palavra, um sistema de mercado em que os únicos livros que vão chegar às pessoas nas livrarias, sempre nas montras, são os livros comerciais, que vendem mais no mundo anglo-saxónico em geral. Então, a única maneira de evitar isso é criar um programa de tradução e realmente um programa que vai ajudar a literatura de todos os países a chegarem aos outros países. Mas tu, no início da nossa conversa, levantaste uma questão muito interessante, Sim. que é o facto de haver autores americanos que têm uma origem europeia e que procuram, que digamos, a Europa sente-se nesses romances. Queres comentar um bocadinho essa ideia? Achas Sim. que isso é um fenómeno? É um fenómeno muito interessante nos Estados Unidos. Por exemplo, a geração dos escritores judeus antes da minha geração, de Philip Roth, Saul Bellow, eles destacam o velho mundo, a Europa dos seus pais e a América de eles. É quase um conflito interior nas personagens, por exemplo, de Philip Roth. Por que ele fala tanto de pizza, de hambúrguer, de beisebol, do cinema, de cultura americana? Para distinguir-se dos pais que eram da Europa, para afirmar a sua identidade americana, para dizer ao leitor, eu cheguei aqui, sou americano. Então, é um conflito muito interessante na literatura americana, que é visível também nos autores italo-americanos e provavelmente é muito visível na nova geração de escritores da América Latina, porque temos muitos nos Estados Unidos neste momento. E eu acho que é um fenómeno que provavelmente existe no Brasil também. Eu não conheço a literatura brasileira muito bem, mas esse conflito entre o novo mundo, Brasil, e as raízes em Portugal, Itália, etc., é fascinante nos personagens dos escritores dos Estados Unidos. Muito obrigada, Richard, muito obrigada por esta oportunidade, por estarmos aqui a falar do romance, da Europa, das identidades europeias, da importância
que o romance tem para dar a conhecer a Europa aos cidadãos. Muito obrigada por teres participado no podcast E se Falássemos da Europa. Obrigado, Margarida.